Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de futebol, noite de futebol, noite de Campeonato Brasileiro, os times de Minas jogando aí na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrentando o time do Remo em Belo Horizonte e o time do Cruzeiro que enfrentou também o Mirassol fora de casa. A gente conta esses detalhes desses dois jogos a partir de agora aqui e deixa um recado para você, se você não é inscrito, se inscreva no canal da TV e Rádio Imperatriz para você acompanhar todo o futebol brasileiro. Olha, vamos falar do Atlético. O Atlético recebeu aí o time do o time do Remo, o time do Remo fez um bom jogo, para falar para você a verdade. Um time com muita qualidade, com muito toque de bola, muitos acertos de passes. E o jogo do Atlético ficou 3-3 contra o Remo. Jogo complicadíssimo. E no final do jogo que o Atlético conseguiu, no último lance, o Atlético conseguiu empatar o jogo. Por pouco que o Remo não complica a vida do Atlético, que já não é boa no Campeonato Mineiro, tem feito os jogos bastante assim abaixo da expectativa. No Campeonato Brasileiro, o Atlético não vai bem. Empatou com o time do Remo em casa, 3-3, um jogo muito difícil, um jogo que o Atlético tem as capacidades para poder vencer o jogo, mas às vezes no domínio desse jogo é um jogo complicado. O time do Remo estreando no Campeonato Brasileiro, né? Veio fazer aí esse jogo contra o Atlético. O time do Remo jogando muito bem, muitos acertos de passe, muita troca de passe, muita infiltração também ali entre a zaga do Atlético, umas jogadas muito interessantes, o time do Remo mostrando muita qualidade. Inclusive, o Atlético Mineiro só conseguiu empatar o jogo no último lance do jogo. Quase que o time do Remo leva uma vitória para casa. Então o jogo ficou 3-3, um jogo muito complicado, onde o Atlético teve muitas dificuldades contra o time do Remo. Do outro lado, que é o time azul e branco, que jogou fora de Belo Horizonte, que jogou contra o Mirassol, que é o Cruzeiro pegando o Mirassol fora de casa. O Mirassol tem feito uma belíssima campanha no ano de 2025. Também tentou complicar a vida do Cruzeiro. Cruzeiro na terceira rodada, precisando muito vencer no Brasileiro. Já tinha perdido na primeira rodada, perdeu também para o time do... Perdeu em casa em Belo Horizonte, jogo muito difícil contra o Coritiba, perdeu o jogo, foi para a terceira rodada, até iniciou bem ali no início do jogo, mas o time do Mirassol, um time muito forte, um time com uma qualidade incrível, fazendo um jogo muito seguro. E tem que lembrar também o Tite o seguinte, e os jogadores do Cruzeiro, que o jogo não é só 15 minutos finais do jogo, não. O jogo é do início ao fim. O Cruzeiro está com a mania de querer jogar só a partir dos 30 minutos do segundo tempo. E isso não é legal. O Cruzeiro empatou também em 2-2 contra o time do Mirassol. Um jogo complicadíssimo. E olha, na tabela do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está muito mal também. Em 3 rodadas do Brasileiro disputado, que seria 9 pontos, o Cruzeiro só conseguiu 1 ponto sequer. Então, são 8 pontos desperdiçados, que fará muita falta lá no final do campeonato. Sabemos que são jogos difíceis, jogos contra o Botafogo, mas o Cruzeiro tem feito esses jogos e tinha que ter um resultado melhor. E o Cruzeiro não alcançou esses resultados, mesmo jogando fora de casa contra o Mirassol, mas o Cruzeiro também tem muita qualidade. Então, até jogando fora de casa, esse 2-2 é um resultado até aceitável, mas o Cruzeiro perdeu em casa para o Coritiba, um jogo que o Cruzeiro teria que ter vencido para melhorar na tabela, não venceu. Mesmo lado também, o Atlético jogando em casa não consegue fazer bons jogos, empatou também com o time do time do Remo. Então,
os dois times de Minas com muita complicação, com um início de brasileiro muito complicado, tanto para o Cruzeiro quanto também para o Atlético. Eu tenho acompanhado todos esses jogos. Lembrando que ainda tem os jogos de amanhã. Atlético Paranaense e Santos joga amanhã. Esse jogo aí, o Santos joga fora de casa. Se caso o Santos ganhar do Atlético Paranaense, o Cruzeiro ainda piora um pouco mais na tabela, que no momento o Cruzeiro é o 19º, mas se o Santos ganhar ainda pode piorar muito mais na tabela o time do Cruzeiro. E pegando aí o jogo de hoje, o jogo do Atlético ficou 3-3 contra o Remo, o jogo do Cruzeiro ficou 2-2 contra o Mirassol. Lembrando que na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que será a próxima rodada do Cruzeiro, o Cruzeiro pega o Corinthians fora de casa. Pega o Corinthians em Belo Horizonte. Jogo muito difícil contra o Corinthians, tá? Será um jogo muito complicado também. Então não tem jogo fáceis no Campeonato Brasileiro. Lembrando que por outro lado, que é o time do Atlético, o Atlético viaja para encarar o Grêmio fora de casa. São os confrontos que virão aí no Brasileiro e também os resultados dos dois jogos da terceira rodada. Se você não é inscrito, se inscreve no canal da TV e Rádio Imperatriz. Um forte abraço do Henrique Oliveira e até a próxima.